2 homens que teriam ligação com o tráfico de drogas foram mortos durante a operação da Polícia Militar na Cidade de Deus. Outras 2 pessoas também foram baleadas. De acordo com os policiais, elas estavam saindo de um baile funk quando foram atingidas. Vamos entender melhor na reportagem Jackson Silva e volta direto com o Rafael Bárcia. Rodou. Agora, ó, saindo da garagem, ó. O vídeo foi gravado por um motorista de ônibus na porta da empresa. 2 mortos. Eles pegaram na boa. Segundo policiais militares, esses 2 homens que aparecem no vídeo fazem parte do tráfico de drogas da comunidade Cidade de Deus, que fica a poucos metros daqui. Havia uma operação nessa região quando eles fugiram e tentaram entrar nessa garagem de ônibus. Houve intensa troca de tiros. No local, a gente ainda consegue ver as cápsulas de munições espalhadas pelo caminho. Nesse fuzil, é possível ver a marca do confronto. Ele estava com um dos suspeitos que morreu. Em meio ao tiroteio, um homem e uma mulher foram vítimas de balas perdidas. Rodrigo Pinheiro de Carvalho Júnior ficou ferido na virilha. Já Liliane Brandão Rocha, de 21 anos, foi atingida na cabeça. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas estavam em um baile funk, na localidade conhecida como Campo do Lazer. Elas foram socorridas em um hospital da região. A direção do Hospital Miguel Couto informou que os pacientes passam bem. A operação na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, teve como objetivo reprimir o roubo de veículos e assaltos na região. 10 homens foram presos. A PM informou que todos fazem parte do tráfico de drogas da Cidade de Deus. 7 fuzis foram apreendidos. As armas estavam com um grupo preso e com os traficantes que morreram, segundo a corporação. Drogas e granadas também foram localizadas. Vamos voltar ao vivo agora? Vamos voltar não, né? O Jackson Silva está ao vivo nesse momento com o porta-voz, o Major Michael, que tem mais informações pra gente. A gente vai começar batendo bola, eu, você e Major, sobre a questão da Cidade de Deus. A informação que você tem é que os 2 mortos suspeitos, mas que os baleados, muita gente falou que não estava, infelizmente, não tinham nada a ver com a história. Mas eu gostaria de saber o que segundo os próprios policiais dessa atuação, aconteceu durante esse tiroteio e se eles foram baleados no mesmo momento que os 2 suspeitos que foram mortos. Boa tarde para vocês. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. São questões distintas, tá, Isabelle? Primeiro, a operação começou às 6 horas da manhã, quando os policiais entraram. Os traficantes, logicamente, não é novidade para ninguém, atiraram contra os policiais. 2 bandidos fugiram da operação e seguiram em direção à estrada do Gabinal. Tentaram invadir uma garagem de ônibus. Quando os policiais cercaram, houve mais confronto no meio da estrada. Esses 2 bandidos, segundo a PM, morreram no local. Já com relação a esse casal, um homem e uma mulher, segundo a Polícia Militar, eles saíam de um baile funk. E aí houve confronto entre policiais e traficantes. Eles foram vítimas de balas perdidas em Isabelle Benito. Vamos falar então agora com o Major Michael. Muito obrigado pela sua participação. Uma grande operação. Os policiais apreenderam 7 fuzis, grande quantidade de drogas também e 10 presos. Marcou, de fato, essa operação de hoje, né? De fato. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Isabelle. A todos os telespectadores. Essa ação iniciada pelo comando, o 2º Comando do Policiamento de Área e pelo 18º Batalhão, iniciou logo pela manhã, logo no início da manhã, e os policiais conseguiram encontrar 10 criminosos. 10 criminosos foram presos nessa ação, 2 infelizmente ficaram feridos, foram socorridos ao Hospital Lourenço Jorge e 7 fuzis foram apreendidos. Esses 7 fuzis, eles somam-se aos mais de 400 fuzis apreendidos pela Polícia Militar só esse ano. São armas de guerra que representam o poderio bélico dos criminosos do estado do Rio de Janeiro e o que as forças de segurança acabam enfrentando nessa criminalidade. Essa ação de hoje ela teve o objetivo principal de reprimir as movimentações criminosas que acontecem na Zona Oeste, principalmente as disputas territoriais, já que esses criminosos são responsáveis pela maioria dos roubos de veículos, roubo de cargas e ações criminosas que acontecem na Zona Oeste. Rafael Bárcia aqui no estúdio com a gente, Major Michael falando, olha só a fuzilzada aí. Importante porque no braço da Polícia Civil, a gente sabe que a Cidade de Deus ficou muito mais difícil, nunca foi fácil de atuação e operação, mas é o trabalho da PM mesmo, mas que facilita vocês em relação a posteriormente, quando chega no balcão da delegacia, o negócio já aconteceu, seja o roubo de carga ou o roubo de carro, o roubo ali naquela região da Barra e também de Jacarepaguá, mas mais
mais do que isso, também nos confrontos que vocês têm mapeado com a Polícia Militar, dessa disputa territorial, porque a gente está vendo ali, ó, Gardênia, tudo ali, ó, batendo com o tráfico e tudo mais, que também eles se reforçaram nessa história, que também chega no balcão da delegacia, com homicídio. Não, é claro, Isabelle, o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil, eles se complementam o tempo inteiro e uma instituição sempre ajuda a outra quando trabalha de forma bacana, sempre ajuda a outra, né? E esse trabalho foi excelente, trabalho excelente da Polícia Militar. Não bote ao tanto de fuzil. Olha aquele gigante ali. Gente, o que é aquele primeiro ali, gente? Se fala tanto em trabalho de inteligência, isso é um exemplo de trabalho de inteligência, né? Na saída de um baile funk, com certeza, isso era informação de inteligência, que estariam esses traficantes ali, né? Isso não é um acaso, isso não é um esbarrão. Nenhum PM vai se meter a entrar num negócio desse à toa. A polícia certamente foi ali preparada para enfrentar o que sabia que ia ter ali, porque tinha informação para isso. E fez uma excelente, né, apreensão de fuzis ali. O Major falou, já são 400 fuzis apreendidos. Isso é um número imenso, cara, né? Quando vocês dizem esses números, quando o Major fala pela PM, vocês pela Polícia Civil, os delegados, eu me remeto a um passado muito recente, quando a gente fazia, já falei isso 1000 vezes, quando eu era repórter e a gente fazia reunião de madrugada, que ia sair, não sabia para onde eram os mandados, e aí um delegado falava, ó, vai com aquele ali, que aquele ali tem quente. Parece que tem 2 fuzis nessa localidade, 2 fuzis. Olha a realidade que é hoje o poderio bélico dessas localidades, principalmente hoje falando da Cidade de Deus, né, Major? De fato, a gente vê um poderio bélico bem grande. Mostra aqui, por favor, Pedro Mota. A gente vai falando e são 7 fuzis apreendidos só nessa ação. A gente olha que a maioria desses fuzis, na verdade a totalidade deles, de fabricação estrangeira. Então a gente vê uma realidade que acaba chegando aqui no Rio de Janeiro e acaba sendo aqui um grande desafio para a Polícia Militar, para as forças de segurança, quem vem atuando em cima disso. Nessa ação também foram retiradas barricadas, são mais de 13 toneladas de barricadas retiradas, mais de 15 vias que foram desobstruídas, fazendo com que os serviços cheguem até os moradores, com que facilite a entrada das forças de segurança para realizar algum tipo de trabalho, mais material entorpecente também apreendido, e além das 2 granadas. Mostra as granadas, Pedro Mota. Uma granada defensiva, que poderia ocasionar aí uma lesão em um policial militar ou até mesmo na população que mora na Cidade de Deus. A gente sabe que tem uma população que mora lá, uma população de bem, que acaba ficando refém desses criminosos que infelizmente atuam nessa comunidade e são responsáveis pela maioria das disputas territoriais que a gente vê na Zona Oeste, em diversas comunidades, como você falou, Gardênia Azul, Muzema, Tijuquinha, ou seja, eles tentam se expandir e para isso eles não medem esforço, deixando uma população toda refém das suas ações criminosas. Edson Silva, falando nisso, vamos aproveitar então o Major, porque a gente estava agora lá no Complexo da Maré e você estava na primeira ocupação e ele deve estar acompanhando também a situação que está por lá, inclusive com os policiais, numa situação um pouco delicada, agora está mais apaziguado, mas a gente teve pela manhã, né, Jackson Silva? Você está vendo a Branca que está lá, você foi para a Cidade de Deus, mas assim, o que vocês já esperavam que ia ter em algum momento, né? Após a operação da DRE com o Ministério Público, com vocês, em relação àquele condomínio do tráfico, segundo a Civil, de lavagem de dinheiro, já se imaginava que não dá para derrubar tudo de uma vez e que teria essa retaliação, né? Isabelle, primeiro agradecer ao Major Maico, né, que pela segunda vez ele foi repórter por um dia, agora repórter pelo segundo dia, né? Narrou muito bem os fuzis apreendidos. E agora eu vou falar sobre a questão lá da Maré. Ou seja, infelizmente teve lá o suposto protesto de pessoas, né, fechando as vias expressas, e é nessa hora que a Polícia Militar acabou agindo para livrar as vias expressas também daquela região. Como é que está agora a situação ali na Maré? A Polícia Militar ela faz todo um policiamento no perímetro. Na Maré acontece uma ação integrada. A Polícia Militar, através do Comando de Operações Especiais, ela dá suporte a uma ação da Polícia Civil, uma ação dos órgãos municipais para fiscalização de construções irregulares no Complexo da Maré. Então, nesse momento, há um policiamento todo dedicado às vias expressas, sobre elas a Avenida Brasil, também na linha vermelha. Tem o batalhão de policiamento de ostensivo de rondas e controle de multidões, está fazendo toda uma atuação nas vias expressas, junto com o batalhão de policiamento de vias especiais, que também atua naquela região, e o 22º Batalhão, que é o Batalhão da Maré, que faz o policiamento no perímetro
garantindo ali condições de segurança para que a população possa trafegar na Avenida Brasil, onde mais de 230 mil veículos circulam diariamente. O Rafael Bárcia, o que o Major Michael falou agora é importante, porque é o seguinte, chega na mão da agora, a Civil tem a investigação, mas na mão da Polícia Militar é o trabalho sensível, que é o trabalho de proximidade e que você não consegue muitas vezes separar o joio do trigo, aquele que é trigo, mas é obrigado a ser jogado no mesmo saco do joio. Pois é, por isso que é tão importante esse trabalho integrado, você vê ali, né? Órgãos do município, né? Porque quem faz a remoção ali são órgãos do município, a Polícia Civil ali com a investigação da lavagem de dinheiro, a Polícia Militar ali também trazendo pacificação para o terreno ali, né? Tentando trazer... Agora é importante também, dentro dessa ação integrada, uma ação de comunicação realmente, né? Porque pelo que eu entendi, ali tem moradores com medo também daquilo chegar na sua casa. Então é importante, né, dar uma explicação, a questão social da história, porém não dá para você entender que se a polícia avançou e existe uma criminalidade ali, dói, mas assim, se fizessem isso com a Muzema, não teria morrido um monte de gente. Com certeza, até porque como a polícia entrou, a Secretaria certamente a Secretaria de Ordem Pública entrou também e vai fazer a fiscalização, se tem casas ali irregulares, né, casas que podem cair, né, então essa fiscalização também vai ser feita. Seria até muito hipócrita da nossa parte falar sobre casas irregulares de favela. O que a gente quer dizer, construções enormes, né, Major Michael e Jackson Silva, o Jackson esteve lá. A questão não é nem construção irregular, porque a gente seria hipócrita, que a gente está falando de uma favela que... É um empreendimento, na verdade, que a gente viu ali, né? Eu não sei se o Major Michael viu, mas o Jackson Silva foi. Um empreendimento gigantesco, absurdo, um complexo gigantesco. E é essa questão em que não foi nem a Civil que falou, a doutora Nina falou muito sobre isso, mas sobre a questão técnica, a Polícia Militar estava dando apoio, mas era a CEOP, o doutor Breno, que falou sobre a questão da legalidade daqueles fatos, da construção regular daqueles fatos ali, da falta de risco, que ali é no miolo, tudo acoplado um atrás do outro, que a gente não pode arriscar como foi arriscado, né, Jackson? Isabelle, vamos lá. Primeiro, essa ação tem a integração do Ministério Público, a CEOP, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Eu estive lá nessa operação, conversamos muito bem ali com a doutora Nina também, com você também, mostramos claramente, né, mais de 41 prédios construídos em áreas do Comando Vermelho. Detalhe, todo material de primeira qualidade. Mostramos também a piscina, a área de lazer. E aí eu ressaltei, Isabelle, que uma área onde as pessoas passam fome, casas pobres. Aí constrói um prédio maravilhoso, vende para algumas pessoas que na teoria podem comprar, mas na realidade, segundo a doutora Nina, era para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. Essa é a realidade da Maré e de muitas comunidades também, do Comando Vermelho e também do 3º Comando Puro. Ou seja, a Polícia Militar, que ajuda também e enfrenta também esses obstáculos de alguns moradores imbuídos por traficantes para fechar as vias expressas também, para tentar acabar com a operação. Porque da primeira vez, os policiais saíram de lá, mas hoje eles tiveram um efetivo maior e conseguiram entrar para realizar o serviço, né, Major? É importante essa ação da Polícia Militar de fazer todo o fechamento do perímetro, colocar ali condições de segurança para que as ações dos órgãos de investigação e fiscalizatórios, para que elas aconteçam, já que esse tipo de construção, esse empreendimento acaba representando o poderio financeiro dessas organizações criminosas, e essa ação de hoje acaba batendo em cima desses símbolos que representam o símbolo do poderio financeiro dessas facções criminosas. Então é importante a ação. A Polícia Militar, ela está fazendo todo o fechamento do perímetro com os batalhões de policiamento de vias expressas, com o batalhão da Maré e com rondas extensivas de controle de multidões, que faz ali policiamento nas vias expressas, impedindo o fechamento, já que a gente sabe que esse tipo de ação bate diretamente no coração das facções criminosas e elas tentam sim algum revés para impedir esse tipo de fiscalização que vai acabar com o seu coração financeiro e o símbolo do seu poderio dentro dessas comunidades. Isabelle Benito. Major, muito obrigada pelas informações ao vivo com a gente. Eu só quero que bote a imagem do Pedrão Mota aqui,
Só pra falar uma coisa, quando o Jackson Silva fala, né, Bárcia, vem pra mim, Pedro Mota, o Pedro vai naquele jeito. Pedro, tá me ouvindo? Confirma com a câmera. Agora, Major Mike falou, vem pra mim, Tá te Pedro ouvindo. Mota, lá, ó. Ele fez assim, ó, uap, foi, pá, agilidade, é agora. Não foi, Pedro Mota? É isso aí, Major. Ó, fala quem foi tua professora. Fala pra eles quem foi tua professora. O primeiro conselho que eu falei com o Major Mike, primeira vez que ele entrou aqui desesperado. Lá em 2014, no Media Training com a Isabelle Benito. Muito obrigado. Exatamente. Tive uma conversa com ele e olha só, vem pra mim, eu fico muito orgulhosa dos meus alunos. Quem foi tua professora? Quem foi tua professora? Isabelle Benito. Ah. Pô. Mas ele vai lá na Tata Werneck. Eu sou doido. Valeu, Major. Obrigada, Jackson Silva.